E aí pessoal, voltando aqui para a nossa aula 2, vamos falar sobre a reprodução nas briófitas. Pessoal, é de extrema importância que vocês vejam a aula 1, onde eu falei sobre as características principais ali da briófita, o que o gametângio produz, porque essa parte de reprodução vai estar intimamente ligada com a primeira parte, beleza? Continuando. A forma mais característica de reprodução é da alternância de gerações, através de um ciclo aplonte-diplonte. O transporte do gameta é feito pelas gotas de chuva, lembrando que as briófitas têm que estar intimamente ligados em locais úmidos. Então, o transporte do gameta é feito por gotas de chuva que vão atingir o anterídeo e respingam de um gametófito para outro, fazendo com que alguns anterozoides caiam no arquegônio de uma planta feminina. Beleza? Quando isso acontece, os anterozoides nadam até a osfera e ocorre a fecundação. Depois, o zigoto sofre diversas mitoses, originando o embrião, que permanece protegido no arquegônio. O embrião vai se desenvolver por mitoses e forma um esporófito diploide, chamado esporogônio. Este esporogônio se encontra preso ao gametófito pela base ou austódio, seguindo-se então um pedúnculo denominado base e o denominado haste, o pedúnculo. Tal haste possui uma dilatação na extremidade. A cápsula está coberta por uma tampa, que é o opérculo. Dentro do esporângio, há células mães dos esporos, que por meiose originam os esporos, dando início à fase diploide. Lembrando que os esporos são haploides. Então, os esporos dão início à fase haploide. Esses esporos são liberados quando a cápsula resseca e se abre. Em seguida, são levados pelo vento, germinando distante do esporófito que o originou. Depois da produção de esporos, o esporófito morre e o gametófito permanece. Lembrando que o gametófito é o que vai dar origem ao anterídeo e ao arquegônio. E, dentro do esporângio, há células mãe dos esporos, que por meiose originam os esporos, dando início à fase diploide. Esses esporos são liberados, levados pelo vento, gerando longe dali. Depois da produção de esporos, o esporófito morre e o gametófito permanece. Por isso dizemos que nas briófitas, a fase dominante é a fase haploide, ou seja, a fase dos esporos. Ao germinar, o esporo origina um filamento de células, que é o protonema. O protonema emite algumas ramificações que penetram no solo, formando os gametófitos e fechando o ciclo. Beleza, que tanto de nome difícil. Mas vamos entender. Então, como tinha falado, vamos lá então, voltando que as briófitas elas possuem gametângios. O que são gametângios? São os órgãos produtores de gametas. E quem produz os gametângios? Os gametófitos. O gametângio ele vai produzir o anterídeo e produz os anterozoides. Então, o anterídeo, que foi produzido pelo gametângio, produz anterozoides e arquegônio. Lembrando, anterozoide parte masculina, arquegônio parte feminina. Aí entra a parte da chuva. Uma gota de chuva cai, aí libera o anterozoide, vai para a osfera, que está no arquegônio, vai sofrer diversas mitoses ali, gerando um esporófito jovem. Esse esporófito jovem, que está dentro do arquegônio, vai se desenvolver ali, gerando um esporângio. Esse esporângio é o que está ligado à briófita, está ligado ao gametófito. E dentro do esporângio, qual é a estrutura que está o esporângio? É uma pequena... É como se fosse uma pequena florzinha, mas lembrando que não tem flor.
É uma estrutura. É uma estrutura. E dentro dessa estrutura tem um opérculo que é fechado. Quando chega a hora da produção dos esporos, esse opérculo abre, através do vento, os esporos saem. Lembrando que os esporos são haploides. Esse aqui foi um modo rápido de explicação. Se você tem dúvida, dá uma olhada na internet, no Google, coloca lá, reprodução nos briófitas. Vai a imagem. Tudo que eu falei aqui, vocês vão ver diretamente na imagem. Mas, primeiro, olha a minha explicação, vai para a imagem. Por quê? Porque a imagem faz sentido depois de explicado. Tranquilo? Continuando. Classificação. As briófitas eram agrupadas no filo ou divisão briófita e eram divididas nas classes Musci, musgos, Hepatice, hepáticas e Anterocete, antoceros. Em classificação mais recente, essas plantas estão distribuídas em 3 filos. Atualmente, ela está distribuída em 3 filos: briófita, hepatófita e antocerófita. No entanto, o termo briófita ainda é usado de modo informal para reunir esses 3 filos. Beleza? Pteridófitas. Vamos lá. Os pteridófitas é um pouco mais rápido, mas requerem uma grande atenção também. Continuando. Pteridófitas. Diferente das briófitas, as pteridófitas são traqueófitas, ou seja, vasculares. Seus vasos condutores são formados por células modificadas que transportam a água das raízes para as folhas e a matéria orgânica produzida nas folhas para o resto do corpo, nutrientes. A presença de vasos condutores da seiva aumenta a eficiência do transporte de nutrientes. Com isso, tem tecidos resistentes que servem de sustentação, ou seja, com isso são plantas que vão ser um pouco maiores. Usaremos como referência o grupo das samambaias e das avencas. Exemplo de pteridófita, samambaia e avenca. Elas vivem em um ambiente úmido, em solos, pedras e areia. Por exemplo, algumas são epífitas, ou seja, vivem no alto de outras árvores. Ou seja, vivem sobre troncos de árvores, arbustos. Outras, como as salvíneas, são aquáticas e de pequeno porte, ou seja, tem epífitas que vivem em troncos, em outras árvores, e tem as salvíneas, que são aquáticas e de pequeno porte. Há ainda grandes pteridófitas, arborescentes, como a samambaiaçu, que é uma espécie de samambaia gigante. Beleza, continuando. A planta propriamente dita, a fase duradoura nesse ciclo é o esporófito. Diploide. Esporófito tem relacionado a esporos, diploide. Em geral, suas folhas são divididas em folíolos. Ou seja, vamos usar a samambaia. A samambaia tem aquela folha grande, e da folha grande saem pequenas folhas, não sai? E esses são os folíolos. Que é uma adaptação que permite captar a luz difusa na altura do chão em uma floresta. As folhas jovens da samambaia são chamadas báculos. O que é as folhas jovens? As folhas jovens da samambaia é uma estrutura grande que vai se enrolando. Aquilo é o báculo. Elas ficam enroladas parecendo um feto encolhido. De modo geral, a folha é a única parte visível da planta, pois o caule é subterrâneo ou fica rente ao solo, com um crescimento horizontal. Esse tipo de caule, que se assemelha a uma raiz, é chamado de rizoma. Então, como é chamado o caule da samambaia? Rizoma. O esporófito possui esporângios, que se agrupam em estruturas chamadas soros, que estão distribuídas na face inferior ou na borda dos folíolos. O que são soros? Sabe aqueles pontinhos pretos que tem nos folíolos das samambaias? Pois então, aquilo são soros. O gametófito é denominado prótalo. O prótalo. Não é proparoxítona. Prótalo. E bem menos desenvolvida que o esporófito, mas tem vida autônoma. Na época da reprodução, os soros tornam-se pardos e no interior dos esporângios são produzidos esporos por meiose. Beleza. Se tem meiose, então quer dizer que é haploide.
são levados pelo vento e os esporos germinam ao entrar em contato com um substrato suficiente úmido, no qual se fixam pelos rizoides e formam o protalo. Então, nos folíolos tem soros, esses soros produzem esporos, e os esporos saem pelo vento, fixam no solo através do rizoide e vai dar origem a um protalo. Beleza. O protalo ele possui anterídeos e arquigônios, nos quais formam os gametas, como a gente viu. Anterídeo forma gametas masculinos, arquigônio forma o gameta feminino. Beleza? E fica facilmente coberto pela água da chuva ou pelo orvalho, que possibilita a fecundação. Os anterozoides multiflagelados nadam até a osfera. Essa reprodução no tamanho do gametófito, em comparação com o esporófito, constitui uma adaptação à vida terrestre. O zigoto formado origina um esporófito jovem, que é o embrião, que no início recolhe a gameta, recolhe alimento do gametófito, depois torna-se independente e o gametófito regride. Beleza, pessoal? Vamos pegar a samambaia em si. Beleza, a samambaia, como que é chamado o caule da samambaia? O caule da samambaia é chamado rizoma. Beleza. Aí eu tenho as raízes. Aí eu tenho as folhas. Das folhas saem os folíolos. As folhas apresentam o esporófito. Os soros tem o esporófito, não tem? Os soros germinam, saem, vento, o que vai gerar hora que o esporo se fixa na terra, vai gerar o protalo. No protalo eu tenho arquigônio e anterozoide. Se eu tenho arquigônio, tem anterozoide, quer dizer que para ter uma fecundação precisa do meio aquático. Então ele fica no solo. Quando tem uma chuva, o arquigônio produz anterozoides que vai até... Não, o arquigônio não. O anterídeo... Espera aí, pessoal, rapidinho. O anterozoide, o anterídeo produz anterozoides que vão fecundar o arquigônio, e gônus briófitas, beleza? Então, o protalo é a fase do gametófito, a fase N. Ele possui arquigônios e anterídeos. Anterídeos produzem anterozoides. Os anterozoides, que é a parte masculina da planta, através de gotas de água da chuva, do orvalho, vai fecundar a oosfera, que está onde? Está no arquigônio. Com isso, através de mitoses, vai gerar um novo indivíduo, começando o ciclo. Beleza? Professor, o que é importante gravar disso aqui? Pessoal, báculo é um indivíduo novo. A samambaia nova, um indivíduo novo. Folíolo é o que está na folha. Onde são os soros? Os soros estão nos folíolos. Eles ficam pardos. Os soros geram esporos, que vão gerar o protalo. O protalo tem arquigônio e tem anterídeo. O que são arquigônio e anterídeo? Produz os gametas. Beleza? Só, passando para frente. Classificação. No filo Pteridófita encontramos as samambaias e as avencas. E quanto às plantas do gênero, seja Laginella e Licopodium, que já foram consideradas integrantes desse filo, atualmente integram um filo à parte, denominado Licófita. No entanto, o termo Pteridófita ainda é usado como modo informal para indicar todas as plantas dos filos Pteridófita e Licófita. É importante gravar isso? Nem tanto, nem tanto. O principal a gente falou. Só tem que saber que pteridófitas são vasculares, o exemplo são as samambaias, que o caule da samambaia é chamado rizoma, ela possui raízes, ela tem folhas, nas folhas tem folíolos, nos folíolos tem soros produzem esporos, dos esporos
vai gerar o protalo, que tem anterídeo e arquegônio, que gera um novo indivíduo. Líquens. Os fósseis mais antigos de plantas vasculares datam do período siluriano. Esses fósseis foram identificados como parte do gênero Coxon. É importante gravar isso? Não muito. Aos poucos, as plantas vasculares começaram a atingir tamanhos muito maiores do que o atingido pelas briófitas. Isso ocorreu porque parte das plantas vasculares desenvolveu um transporte interno eficiente. Além disso, esses vegetais também passaram a sintetizar lignina. O que é a lignina? Lignina é uma molécula que confere rigidez às células, dando maior sustentação às plantas. Atualmente, árvores do grupo das gimnospermas podem alcançar dezenas de metros de altura, como veremos no nosso próximo assunto. Então, pessoal, do reino vegetal, da parte de briófita e pteridófita, o importante é isso que eu falei. Geralmente, quando vem em questões de prova, vem mais ou menos assim. Por que se pode dizer que o ciclo de vida das pteridófitas é igual ao das briófitas, só que invertido? Se for uma questão aberta, você fala, das briófitas é haploide, diploide. E das pteridófitas? Das pteridófitas já tem um protalo, que já é outro sistema. É a resposta. Beleza? Aí você faz a comparação entre as duas, explicando aonde está a fase 2N do um, a fase 2N do outro. Depois, mas e questão de marcar? A questão de marcar geralmente vem assim, nas briófitas, no esporanjo. E quem que produz o esporanjo? Os soros da samambaia. Viu? Essa parte aqui, pessoal, são perguntas simples, não são difíceis, mas que confundem. Igual essa questão. Ninguém imagina que são soros, mas como a gente estudou, os soros produzem esporanjo, que é a parte da meiose. É através da meiose que tem-se a produção de esporos. Beleza? Eu espero que tenham gostado dessa aula. E até mais, pessoal.